Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal Renda Imóvel Moeda Forte. Primeiramente, muito obrigado aí pela tua companhia, por você estar aqui conosco. Por que a live de hoje é tão especial? Eu posso dizer para vocês, boa noite, Arruda, tudo bem? Que a live de hoje a gente pode chamar de uma live destrava. Isso, essa é a ideia. E para a gente poder fazer uma live destrava, eu achei importante que nós falássemos sobre imóveis compactos, né? Por que vocês vão acabar entendendo ao final dessa nossa live, né, a estratégia que existe por trás da gente começar a falar, quando a gente fala em oportunidades, quando a gente começa a falar disso, a gente traz para o meio de campo, a gente traz os imóveis compactos. Por que eles são tão estratégicos? Por que é tão, vamos chamar assim, importante que nós comecemos, de repente, a nossa trajetória de oportunidades falando deles? Vocês vão entender ao longo dessa live que existe um porquê. Ou melhor, existem vários porquês. Boa noite, Diego, tudo bem? E é, novamente, importante que vocês entendam que a nossa live de hoje é uma live destrava. O meu propósito, aquilo que eu quero, ao final dessa 1 hora em que nós vamos estar juntos, é transmitir a vocês aquilo que eu chamo de confiança necessária para que vocês comecem a olhar para esta possibilidade. Então, fiquem conosco até o final. Coraçõezinhos, por favor, porque o Insta adora, né, para o seu algoritmo. Compartilha, né? Compartilha essa nossa live aí com as pessoas que você sabe que de repente pretendem investir em imóveis, que gostam do assunto, ou simplesmente pessoas que vocês querem bem. Por quê? Porque investir em imóveis significa, entre outras coisas, o caminho mais simples, mais direto para a sua independência financeira ou então a sua tão sonhada aposentadoria antecipada. E investir em imóveis significa mais qualidade de vida. Investir em imóveis significa você com mais tempo, com menos estresse para ficar com as pessoas que você tanto ama. Então, se você gosta de alguém, se você tem algum amigo e se você quer o bem desta pessoa, compartilha a nossa live, convida o seu amigo, a sua amiga para estar aqui conosco hoje. Então, pessoal, como diria meu irmão Diego, sem mais delongas, né? Vamos começar a falar um pouquinho por que, né, os imóveis compactos são tão estratégicos. E por que a live de hoje é uma live destrava? Por que é que eu, Rodrigo, porque nós aqui do Renda Imóvel Moeda Forte, escolhemos esta modalidade para conversar com vocês? Porque nós não estamos falando aqui de loteamentos, né, de lançamentos de imóveis na planta, entre tantas outras possibilidades. Vocês vão entender. Então fica comigo, não perca de forma nenhuma, e ao final dessa live isso vai ficar bastante claro para vocês. Então a primeira coisa que eu queria falar com vocês, né, é o seguinte. A gente conversou recentemente sobre uma pesquisa muito interessante que foi realizada pela Brain Inteligência Estratégica, que nos apontou certas características que de uma certa forma acabam, vamos chamar assim, acabam congregando boa parte dos investidores em imóveis no Brasil. Então, é claro que existem regionalismos, é claro que existem diferenças em relação a centros mais adensados e menos adensados, e assim por diante. É claro que existem diferenças quanto ao perfil de cada investidor, quando a gente fala do microinvestidor, do pequeno investidor e do médio investidor. Agora, existem coisas que de uma certa forma permeiam, né? Boa noite, Léo, tudo bem? Existem coisas que permeiam, né, os vários perfis,
os vários tipos de investidores que permeiam qualquer cidade, qualquer estado, enfim, todo o nosso Brasil. Então a primeira coisa que eu queria, de uma certa forma, trazer aqui para essa nossa live de hoje é nós entendermos o que a gente chama de demanda reprimida, tá? Ou podemos falar também de déficit habitacional. Talvez vocês já tenham ouvido essas expressões, talvez vocês não tenham ouvido essas expressões. Mas do ponto de vista prático, pessoal, o que significa isso? Que existe uma demanda por primeiros imóveis que ela é crescente no Brasil. E eu queria de cara trazer 2 números para vocês. Vocês sabiam que em média 1 milhão de novas famílias são formadas por ano? Ou seja, aproximadamente 2 milhões de pessoas acabam contraindo um matrimônio ou se tornando estáveis do ponto de vista conjugal e assim constituindo uma nova família. É claro que não necessariamente 1 milhão de novas habitações são necessárias, porque a gente pode ter situações em que a pessoa já mora no imóvel, a outra vem morar junto e assim por diante. Tá? Mas guarda esse número. Aproximadamente 1 milhão de novas famílias são formadas por ano. E aproximadamente 300 mil famílias, infelizmente, acabam de uma certa forma se desfazendo através de divórcios, separações e coisas do gênero. Então, olha só, 1 milhão de novas famílias são formadas todos os anos. 300 mil famílias mais maduras são, infelizmente, desformadas, são separadas. E o que isso significa na prática, pessoal? Vamos pensar assim. Então imagina que você é um jovem ali com seus 24, 25 anos, de repente acabou de se formar ali numa universidade, já tem ali uma namorada, uma noiva com quem tem ali um relacionamento relativamente estável, e vocês resolvem contrair um matrimônio. Vocês resolvem, como diria o pessoal, juntar os trapos. Pergunto para vocês, qual é, à primeira vista, a primeira perspectiva para vocês? Que vocês vão morar numa casa, 3 dormitórios, sendo uma suíte, no condomínio XYZ da vida, pagar R$500 mil, R$600 mil nesse imóvel? Faz sentido isso para vocês? Vocês ainda estão, do ponto de vista profissional, iniciando a sua jornada muitas vezes, até mesmo amadurecendo a questão de onde vão trabalhar. Não é verdade? E eu pergunto para vocês que de repente acabaram de se casar, cada um pode até ter saído da casa dos pais, não é verdade? E vocês ainda não têm essa certeza daquilo que os espera, de qual vai ser a sua trajetória profissional, ou até mesmo como é que vai ser o teu relacionamento do ponto de vista conjugal. Porque é fato, pessoal, a gente só se conhece quando a gente mora junto. Então pergunto para vocês, faz algum sentido, você de repente entrar numa dívida gigantesca, contrair ali um financiamento de 30, 35 anos, ao lado de alguém que você ainda está conhecendo, para você iniciar a sua vida conjugal? Esse é o primeiro ponto de interrogação que a gente deve se colocar. Faz sentido isso? Eu acho que não. Tá? Eu acho que não é o caminho que nós deveríamos, enquanto pessoas de bom senso e com certa razoabilidade,
deveríamos seguir. Eu vou mais longe. Eu nem acho que um casal recém-constituído, vamos chamar dessa forma, deveria, no primeiro momento, comprar um imóvel. Quanto mais um imóvel ali de 500, 600, 700, 1 milhão de reais, pessoal. Não faz sentido. Tá? Não é algo que a gente deveria considerar como razoável. Então, o que eu, Rodrigo Camargo, aqui do nosso canal Renda Imóvel Moeda Forte, acho que faz sentido para uma família, um lar recém-constituído, se conhecer melhor, amadurecer do ponto de vista conjugal, do ponto de vista familiar, do ponto de vista profissional. Então, o que é que uma família recém-constituída deveria ter em mente? Que iniciar uma eventual jornada para a aquisição, para a compra do seu primeiro imóvel, não deveria ser a prioridade zero deles. Esta família deveria estar mais preocupada em se conhecer, em se autoconhecer e em se dar bem profissionalmente. Então vamos pegar um outro exemplo, tá? Então imagina que os dois, se formaram cada um na sua profissão e que por um milagre do destino, tá? Os dois tenham ali a sua fonte de geração de renda localizada mais próxima ali da região central da cidade. Só que vamos lembrar, esse casal acabou de ser constituído. De repente você, a tua esposa, vice-versa, acabaram de sair da casa dos seus pais. Vocês estão iniciando essa jornada. Vocês estão iniciando a sua jornada. Não necessariamente vocês vêm com uma renda extraordinária, com um salário magnífico. Então eu pergunto para vocês, o que faz mais sentido nesse momento? De repente você economizar 3 horas por dia em deslocamento, porque de repente você só tem condições hoje, de acordo com o teu histórico, de acordo com a tua realidade, de acordo com a tua renda, de comprar um imóvel a 25 quilômetros do lugar onde você tem a sua renda, a tua esposa tem a sua renda, e você gastar horas intermináveis indo e vindo, se desgastando, perdendo tempo, diminuindo a tua condição produtiva. Porque, pessoal, não tem milagre. A produtividade ela está associada a, por exemplo, a tua condição física. Se você é obrigado a acordar 2 horas antes do que o normal, chegar 2 horas depois em casa, porque você precisa se deslocar, porque você mora a 25, 30 quilômetros do lugar onde você gera renda, porque aquilo foi o que você pôde comprar. É óbvio que alguma coisa vai ficar comprometida. Não tem milagre, pessoal. É óbvio que você vai ter um desempenho profissional talvez abaixo do que seria o teu desempenho ideal. Então olha só, de repente iludidos, a gente até já falou sobre isso, lembra quando a gente falou que a nossa avó estava errada? Então de repente iludidos com essa possibilidade, pensando, nossa, mas eu não posso pagar aluguel porque isso não faz sentido, porque é um absurdo. Você vai deixar de lado, vai colocar num segundo plano a tua performance profissional. E isso sim vai impactar o teu dia a dia, vai impactar a tua carreira. Vocês percebem que não faz sentido? E outra, vocês acabaram de casar. Conhece melhor a tua esposa, conhece melhor o teu marido. Depois vocês colocam como prioridade vocês comprarem um apartamento, a casa, o lote, o que quer que seja.
Ganhem dinheiro primeiro. Se estabilizem, cresçam profissionalmente. Depois vocês se preocupam em deixar de pagar aluguel. E aí esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto? Né? É possível alugar um mega apartamento de 3 dormitórios, sendo uma suíte de 80 metros quadrados de área útil, próximo ali do teu trabalho? Possível é, você tem bolso para isso? Vou mais além, você precisa, no início de carreira, no início ali da tua relação conjugal, uma família recém-constituída, você precisa morar num 80 metros de área útil com 3 vagas, sei lá? Com piscina, apartamento condomínio e condomínio clube? Precisa. Faz sentido para a tua realidade? Ou seria melhor você ir para um imóvel menor, porém bem localizado, de repente do lado aí de um modal de transporte, um trem, um metrô, um terminal de ônibus, um imóvel mais compacto, que vai te dar menos trabalho, e automaticamente com um ticket menor. E essa diferença que você gastaria, sei lá, R$ 2.500 para morar num bom apartamento, numa boa casa, você paga de repente metade, e você mora mais perto, se gasta menos, se desloca menos, e você pega essa diferença e investe, por exemplo, na tua carreira. Investe em cursos, especializações, e daqui a pouco você faz assim, ó. Vocês percebem que existe de uma certa forma uma lógica sinistra por trás desta questão do quem casa quer casa? Ou aquela história de que aluguel é ruim, é barato para quem recebe, caro para quem paga? Vocês percebem que isso não faz o menor sentido? Então olha só, nós, aqui do Renda Imóvel Moeda Forte, vocês que pretendem se tornar investidores, né, em imóveis, tá? Nós todos temos uma grande oportunidade pela frente. Dado que é uma realidade de tantas e tantas famílias, a necessidade por imóveis mais compactos, por imóveis menores, eu pergunto para vocês, por que é que nós, futuros investidores de imóveis, boa noite, Brunão, vamos rasgar dinheiro? Por que é que nós não vamos de encontro àquilo que a maioria das pessoas precisa? Por que é que nós vamos complicar aquilo que é simples? Vamos lá. Qual é o objetivo do nosso canal? Por que eu estou aqui hoje? Uma segunda-feira, agora um pouco mais de 9 da noite. Por que eu estou aqui hoje? Porque eu quero que você, que ou está comigo aqui ao vivo, ou vai me assistir, está me assistindo de forma gravada, eu quero que você comece a sua jornada como investidor em imóveis. Perfeito? É para isso que nós estamos aqui. Então, raios, por que é que eu vou complicar? Percebem? Eu poderia começar a falar de um monte de coisas, pessoal. Assim, operações complicadas, que demandem grandes análises, que, sei lá, necessitem que você seja um cara planilheiro, como eu e o Brunão aqui, né, Brunão? Que manja tudo de Excel, que saibam calcular taxas de retorno, fluxos de desembolso. Não é verdade? Que comparem o desempenho do investimento em imóveis com o Bitcoin, com tantas
outras possibilidades de investimento, mercado de ações, né? Bolsas de valores, mercados futuros, commodities e assim por diante. Eu podia, não podia? Sabe qual ia ser a conclusão? Imóvel vai ganhar. Imóvel ganha. Tá? Mas beleza. Aí eu pergunto para vocês. Quando vocês saem, por exemplo, da sua casa para dar uma volta, tá? Quando vocês vão de repente do trabalho para casa ou vão até um supermercado, com o que vocês cruzam no caminho? Tá? Vamos imaginar, obviamente, né, que nós não estamos falando de alguém que trabalhe na Avenida Faria Lima. Perfeito? Porque aí, obviamente, você vai cruzar com um monte de empreendimentos comerciais, lajes corporativas, empreendimentos de uso misto, de repente, assim por diante. Mas vamos pensar numa situação mais usual. Você tromba com resorts? Você passa do lado de empreendimentos hoteleiros de uso misto, onde você pode, por exemplo, investir em propriedades compartilhadas? Ou você passa costumeiramente do lado de grandes lajes corporativas, empreendimentos aí de lofts, condotéis, assim por diante? É desse tipo de empreendimento que você passa do lado, via de regra? Isso faz parte do seu dia a dia? Você está acostumado a conviver com pessoas ou a ouvir pessoas que investem frequentemente em imóveis desses? Que chegam para vocês com uma planilha gigantesca e demonstram que a taxa de retorno interna, TIR, ela é calculada desta forma. É essa a tua realidade? Se for, está tudo bem. Se isso for a tua realidade, você deve estar me achando um mala, um chato, né? Ah lá, habitações populares, né, não são atual, mas sim a grande demanda no mercado. Vamos nessa, Brunão. Então, olha só. Se for essa a realidade de vocês, está tudo bem. Mas então vocês já estão prontos para investir no mercado de imóveis. Se é que isso lhes parece razoável. Se é que vocês não resolveram de repente investir em Bitcoin, em criptomoeda, ou em fundos. Mas lembram que a gente tem uma proposta? Qual é a nossa proposta para vocês? É trazê-los para a realidade do investimento em imóveis e com uma diferença, né? Vocês no controle. Não é essa a nossa proposta? Lembram? Desde a minha primeira live eu venho falando disso. Por que agora eu vou mudar o meu discurso? Por que agora eu vou mudar a minha missão? A minha missão continua sendo trazer vocês para se tornarem investidores em imóveis. Por quê? Porque imóvel é moeda forte. Porque com imóvel, a gente não perde. Quem compra terra não erra. Aliás, quem investe em imóveis sabe muito bem o que eu estou dizendo. O que aconteceu no último ano? Enquanto uma série de investimentos oscilaram, alguns derreteram, outros subiram e desceram, uma verdadeira montanha-russa de emoções. O que aconteceu com os imóveis? Via de regra, se valorizaram. E quando a gente está conversando com aproximadamente 57% da população brasileira, cujo primeiro investimento se dá em imóveis para residência, essa minha afirmação nunca ecoou de forma tão acentuada. Tá? E volto a dizer para vocês, não quer dizer que investir em laje corporativa não seja legal, não quer dizer que investir em fundo imobiliário não seja bacana, não quer dizer uma série de coisas, pessoal.
ou propriedades compartilhadas, lofts, condotel, flats e assim por diante. Tudo isso é válido, tudo isso é interessante, mas se eu complicar, se eu de repente começar a trazer para vocês estruturações de negócio, operações complexas demais, a pergunta que eu fiz para vocês há pouco, ela vai ficar sem resposta. É com esse tipo de empreendimento que vocês costumam esbarrar no seu dia a dia? Quando vocês conversam com algum amigo, alguém que já investe no mercado de imóveis, o que eles falam para vocês? Né? O que eles dizem para vocês? Que eles compraram uma casinha e estão alugando. Que eles agora resolveram investir, de repente, numa kitnet. Que eles compraram um pequeno apartamento e estão alugando. Não foi isso que eles fizeram? E onde é que vocês acham que eles estão errados ou que de repente eles têm uma visão míope? Negativo, pessoal. A melhor forma de você transformar a tua realidade, de você se tornar um investidor em imóveis anotem aí, não complicar. Não compliquem. Deixa eu ver o que está dizendo aqui meu caro Arruda. Todo homem que investe em um imóvel bem selecionado em uma comunidade próspera adota o método mais seguro de se tornar independente. Imóvel é a base da riqueza. Muito bom, Arruda. Muito bom, Alexandre. Né? Você falou coisas chaves. Investir em imóvel. Selecioná-lo de forma interessante. A gente já falou sobre isso. A gente pode depois fazer uma live reprisando tudo isso, com ou sem o Diego. Quem sabe o Diego até vem, hein? E outra, em uma comunidade próspera, ou seja, um site, um local com potencial. Não é verdade? Tudo isso vai fazer diferença se nós tivermos o nosso mindset resetado, entendendo que, justamente como a Arruda falou, imóvel é a base da riqueza. É isso aí, Arruda. Agora, vocês percebem, vocês entendem que por trás de toda esta dinâmica social, que eu acabei de falar para vocês, 1 milhão de novas famílias são formadas todo ano. Aproximadamente 300 mil famílias, infelizmente, são desfeitas. E para estes dois perfis, fora tantos outros, os imóveis ditos compactos fazem mais sentido? Vocês percebem isso? Então, pessoal, vocês têm de um lado uma demanda real e crescente. E o que vocês têm do outro? A possibilidade, a oportunidade de atender essa demanda. Então, como a gente diz lá no popular, a gente junta a fome com a vontade de comer. Vocês percebem? Vamos pegar um outro ponto, tá? Acho que essa questão da demanda, essa questão da dinâmica social, eu acho, pelo menos, que já ficou mais ou menos claro. Vamos pegar um outro ponto. Como é que normalmente um imóvel é vendido? Ou, normalmente, como é que um imóvel é precificado? X reais por metro quadrado construído. Então, determinado imóvel, com determinadas características, em determinada localização, com determinados benefícios, vale X reais por metro quadrado. Então, qual que é a lógica disso? Quanto maior o imóvel, maior é o seu valor para aquisição. Quanto maior o seu valor para aquisição,
potencialmente maior deve ser aquilo que a gente espera receber como renda daquele imóvel, para que se justifique um determinado percentual. Então lembram do numerinho mágico do 0,5%? Então 0,5% de um imóvel de 200 mil reais são R$1.000. 0,5% de um imóvel de R$1 milhão são R$5.000. Quantas novas famílias, quantas pessoas divorciadas têm R$1.000 para investir? Ou para pagar de repente no aluguel? E quantas pessoas destas mesmas condições têm R$5.000? Percebem? Então olha só, quando a gente foca, quando a gente mira o nosso canhão para imóveis compactos, ainda que potencialmente, eu já vou explicar isso para vocês, eles tenham um valor por metro quadrado um pouco acima, nós temos duas coisas que são imediatamente consequentes disso. Primeiro, menos metros quadrados, menor é o nosso investimento. Quanto menor o nosso investimento, menor tende a ser o valor absoluto que nós esperamos obter do ponto de vista de renda. Quanto menor do ponto de vista absoluto, maior é a quantidade de pessoas que possuem renda suficiente para locarem o nosso imóvel. Então vocês percebem que existe uma lógica muito simples, que é maior demanda com maior quantidade de pessoas com condições de assumirem aquele valor mensalmente, e na outra ponta, uma quantidade maior de pessoas que podem adquirir um imóvel menor para alugarem, para realizarem o sonho destas pessoas, que, se tiverem juízo, não vão se enfiar em 35 anos de prestação para morar num primeiro momento a 1h30, 2 horas da sua renda, sem saber até se daqui a pouco você vai estar naquela cidade. Vocês percebem como, de certa forma, tudo isso que nós aqui do Renda Imóvel Moeda Forte temos para trazer para vocês, na prática faz todo sentido? Agora vamos pegar mais um ponto, porque afinal eu preciso transformar a tua mentalidade hoje, não é isso? Vamos imaginar que você tenha aquele R$1 milhão que eu falei agora há pouco, tá? Para investir num imóvel bacana, uma casa super bem localizada, de 200 metros quadrados, num condomínio XYZ das quantas, e que aquilo de repente vai te dar 0,3% de aluguel, ou seja, você vai conseguir alugar aquela casa por 3 mil. Você fala, nossa, estou detonando. Tá? Então imagine que você é esse cara, você tem esse R$1 milhão para investir num único imóvel. E se esse imóvel ficar vazio? O que acontece com a tua renda? Afinal, não é todo mundo que pode pagar 3 pau de aluguel. É? E eu vou dizer uma coisa para vocês. No imóvel de R$1 milhão, 0,3% não é jogar para baixo, tá? É algo normal até, hein? Tudo bem? Agora eu pergunto para vocês. Então, você tem a grana, R$1 milhão, está feliz com 0,3%, e você investiu tudo em um único imóvel.
Então pergunto para vocês, lembra que na última live a gente falou sobre ser eficaz e sobre ser eficiente? Então, se você entrou aqui nessa live com o propósito de se tornar um investidor em imóvel, você pode chegar, levantar a mãozinha, acenar para mim e falar: Rodrigo, eu quero te contar que eu sou eficaz. Eu peguei R$1 milhão, juntei tudo que eu tinha, investi 100% de tudo aquilo que eu juntei a minha vida inteira, comprei um imóvel, estou alugando esse imóvel, estou gerando renda. Beleza? Você foi eficaz. Você tinha um propósito, você não mediu esforços e você atingiu aquele propósito. Você foi eficiente, será? Lembra que eu falei da vacância? E se o imóvel ficar vazio? O que acontece com a tua renda? Ela vai de 3 mil por mês para 0. Agora vamos pegar um outro cenário. Você comprou uma casa de 200 metros, uma bela casa, dá para ser 4 suítes em 200 metros, hein? Vamos pegar um outro cenário agora. Ao invés de você pegar esse R$1 milhão e investir tudo num único imóvel, você compra um terreno, tá? E com R$1 milhão, pessoal, olha, você faz fácil 5 kitnets, 6 talvez. Depende de onde você vai colocar essas kitnets. Depende de qual local que você pretende implementá-las. Mas não é uma conta muito difícil não. 5 kitnets, 30 metros, 150 metros quadrados, 150 metros quadrados vezes 2 mil, 300 mil, vamos botar 200 mil de um terreno, 500 mil. Olha, de repente com 600 mil, você vai ter 5 kitnets muito bem localizadas, mobiliadas, decoradas, que podem te render de repente R$5 mil por mês. E você ainda tem 400 mil guardados para investir em alguma outra coisa. Você não se descapitalizou totalmente. Então olha só. E outra, você ainda pode ter um problema de vacância. Só que vocês concordam que a possibilidade, estatisticamente falando, das 5 kitnets ficarem vazias é muito menor do que uma casa? Então nós estamos falando de um menor investimento. Nós estamos falando em torno de 600 mil, se for o caso. Tá? Vamos supor que você tenha dinheiro, hein? A gente não está entrando no mérito de estruturação de funding, de onde vem a grana, nada, esquece isso. Imagina que você tenha assim como você tinha R$1 milhão de alguma forma, tá? Então a gente falou de você investir 60% disso para obter uma renda potencial de 1,6 vezes aquilo que você obteve com a casa de R$1 milhão. Com um risco muito menor de vacância, com uma base de possíveis inquilinos muito maior. Olha só. E de novo, o que a gente fez? A gente usou a cabeça. A gente diminuiu o ticket do imóvel. A gente diminuiu o nosso investimento. E nós aumentamos as nossas possibilidades. Nossa, Rodrigo, mas eu não tenho 600 mil reais, socorro. A gente vai ter uma próxima live. Na quarta, deixa eu ver até que nós somos de horário, estamos bem. Na próxima quarta-feira,
depois de amanhã, eu vou contar para vocês o quê? Não tenho grana. Isso me impede de ser um investidor em imóvel? O que você acha? Você acha que o fato de você não ter dinheiro te impede? O fato de você não ter os 600 mil, 1 milhão de reais que eu acabei de contar para vocês, vocês acham que isso vai impedi-lo de dar esse primeiro passo? Vocês acham? Quando a gente não tem dinheiro, a gente precisa ter o quê? Criatividade. Então, além de nós demonstrarmos para vocês que imóvel foi e sempre será o investimento mais seguro que existe, tá? Além de nós ajudarmos vocês a entenderem qual é o perfil de vocês como investidores, nós ainda vamos, na nossa jornada de conhecimento, nós ainda vamos trazer para vocês as diversas modalidades que vocês podem e devem olhar como investidores, como futuros investidores em imóveis, de tal forma que seja mais fácil vocês darem esse primeiro passo, pessoal. Eu não vou complicar aquilo que não precisa. E eu queria dar para vocês um exemplo, né? Quem aqui anda de bicicleta? Ou andou de bicicleta já? Então, quando vocês eram crianças, lá com seus 5, 6, 7, às vezes antes, anos de idade, a primeira bicicleta de vocês tinha o quê, pessoal? Tinha rodinhas. Não é verdade? Então, pergunto para vocês, antes de vocês pegarem a bicicletinha de vocês e saírem fazendo uma trilha, saírem descendo uma ladeira gigante, pulando rampa, o que vocês fizeram? Vocês tiraram as rodinhas. Vocês primeiro aprenderam a se equilibrar na bicicleta, a dar as primeiras pedaladas, até que naturalmente vocês se sentiram confiantes para tirar a primeira rodinha. Às vezes nem foram as duas de uma vez. Legal, depois que vocês tiraram as rodinhas, vocês começaram a subir e descer ladeiras. Vocês foram ganhando confiança. Daqui a pouco vocês, até quem sabe, se a pessoa gosta, foi começando a fazer trilha, foi pular rampa de terra, sei lá o que vocês foram fazer de bike. Mas primeiro vocês tiraram a rodinha, pessoal. Então eu pergunto para vocês, por que eu vou chegar aqui, né? Gastar o precioso tempo de vocês para convidarem vocês a descerem uma pista de mountain bike, se vocês estão começando a andar agora de bicicleta? Faz algum sentido, pessoal? Vocês percebem que não faz o menor sentido? É por isso que eu não vou fazer isso. Eu não vou inventar roda aqui nas nossas lives. Eu vou ensinar aquilo que vocês precisam saber neste momento, para vocês darem esse primeiro passo e vocês, de fato, num período de 30 dias, saírem do absoluto zero e estarem prontos para se tornarem um investidor em imóveis. Vocês percebem o que é que eu, Rodrigo Camargo, do canal Renda Imóvel Moeda Forte, assumo como compromisso para você? Eu não vou ensinar vocês como é que vocês compram,
propriedade compartilhada. Eu não vou ensinar a vocês o caminho para vocês se decidirem por lofts sofisticados. Não é isso, pessoal. Eu vou ensinar a vocês que existem formas de você destravar, de você começar a sua jornada como investidor em imóveis de forma absolutamente simples. Tá? Deixa eu ver o que o Arruda está nos dizendo aqui. Depósitos e ativos do Banco do Vaticano somam 6 bilhões de dólares. Os ativos em bens imóveis da Igreja Católica no mundo todo já foram estimados em 3 trilhões de dólares. Arruda, não sei te dizer se é isso, mas eu pergunto para vocês, né? Pensa na tua cidade. Onde é que tem uma igreja? Não é na Praça Central? Não é no metro quadrado potencialmente mais caro daquela cidade? É verdade. E vejam, pessoal, eu não estou aqui criticando, dizendo se isso é certo ou se é errado. Muito pelo contrário. É uma constatação. Onde é que fica a igreja? Não fica na Praça da Matriz? A Praça da Matriz justamente não é chamada de matriz por causa da igreja? Aí você pega, por exemplo, aqui em Itu, cada praça principal tem uma igreja. Ou seja, cada praça tem um terreno, né, de altíssimo valor agregado, onde lá está instalada uma igreja. Então isso que o Arruda está dizendo faz sentido total. Eu nem estou aqui corroborando com o número, muito pelo contrário, Arruda, eu defendo total, né, a tua tese. Mas é verdade, né? É total verdade. Então vamos recapitular, pessoal. Por que é que nós estamos aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Porque você quer se tornar um investidor em imóveis. Para isso acontecer, você precisa passar por um processo. Você precisa passar por aquilo que eu chamo de uma jornada, tá? É para isso que você está aqui. É para isso que eu estou aqui. Porque eu quero te conduzir nessa jornada. Eu já comprei terreno em lançamento. Eu já comprei terreno performado. Eu já construí para vender. Já construí casa. Já fiz tudo isso como investidor em imóveis. Agora, em 2021, eu, Rodrigo Camargo, passei por um processo de autoconhecimento, mesmo sendo investidor em imóveis há mais de 20 anos, passei por um processo de autoconhecimento e eu cheguei a uma determinada conclusão que é diferente do que eu fiz até hoje. Então eu, Rodrigo Camargo, do Renda Imóvel Moeda Forte, humildemente, reconheço que a minha vocação hoje, como investidor em imóvel, é diferente do que eu sempre tive. Tá? Mas olha quanta coisa a gente precisa para entender isso. Primeiro, tá? A gente precisa entender que a gente quer investir em imóvel. E como é que a gente entende que a gente quer investir em imóvel? Quando a gente entende o poder que o imóvel tem do ponto de vista de investimento. Então, sem a gente entender isso, a gente nem vai olhar para imóvel, vai fazer outra coisa. Vai investir em renda fixa, vai investir em LCA, vai investir em CRI, vai investir, sei lá, em criptomoeda, em um monte de coisa, em bolsa. Se a gente não entende que imóvel é moeda forte, se a gente não entende que imóvel é o tipo de investimento mais seguro que existe, se a gente não entende que quem compra terra não erra, a gente não começa essa jornada. A gente não começa. Perfeito? E olha que legal.
no dia 12 de abril, às 20h45, uma segunda-feira também, nós vamos ter uma live especial aqui no nosso canal, justamente para mostrar para você o potencial do investimento em imóvel. Eu vou te trazer números, eu vou te trazer a realidade, eu vou te trazer evidências que vão te mostrar o potencial que investir em imóveis tem para você, para sua família e para qualquer um que pretenda iniciar a sua jornada de investimento. Então anota aí, dia 12, tá? Dia 13, terça-feira. Nossa, dia 13? A gente não tem live de terça, nós vamos ter semana que vem. O que nós vamos falar no dia 13? Nós vamos falar de você. Nós vamos falar de mim. Nós vamos falar de nós. Nós vamos entender o que é que fez o Rodrigo, depois de mais de 20 anos investindo em imóveis, entender que a vocação dele como investidor não era aquela. A gente vai entender, a gente vai desenhar, a gente vai compreender o seu, o meu, o nosso perfil como investidor. Então o convite que eu faço para vocês é, na segunda-feira que vem, a gente vai entender o poder do investimento em imóveis. Na terça-feira, nós vamos entender o que é um perfil de investidor. Nós vamos entender qual é a dinâmica, qual é a ferramenta, o que é que fez o Rodrigo mudar o seu foco. Na quarta-feira, nós vamos entender quais são as modalidades principais de investimento em imóveis que vão te ajudar a destravar. Então não é uma live, não é uma aula em que eu vou ficar trazendo para vocês 200 alternativas diferentes, pessoal. É uma live onde eu vou mostrar para vocês o potencial do investimento arroz com feijão. Arroz com feijão, pessoal, não vai ser cozinha francesa. Eu vou ensinar para vocês que o segredo para vocês destravarem, o segredo para vocês iniciarem a sua jornada como investidores em imóveis está basicamente em não inventar a roda, não sair com elucubrações, mas começar com aquilo que o brasileiro sabe fazer de melhor: comer um arroz com feijão. Isso na quarta-feira. Sabe como é que eu chamo esses 3 dias? Sabe qual é o nome que vocês vão encontrar agora, a partir de hoje à noite, aqui na nossa rede social? Jornada Investidor Imóvel Moeda Forte. Guardem esse nome, travem a sua agenda. Desculpa, Diego, se eu vou atrapalhar você na terça-feira, porque eu quero vocês aqui no nosso canal, participando da jornada Investidor Imóvel Moeda Forte, a jornada que vai mudar a vida de vocês. Acabou, Rodrigo? Não. Eu chamo essas 3 lives de 3 ingredientes. Tá? Lembra que eu falei do arroz com feijão? Tô com fome, hein? São 3 ingredientes.
Só que a gente precisa saber como juntá-los. A gente precisa saber como e em que medida, em que dose, né, nós vamos considerá-los. Então olha só, depois de 3 lives sensacionais, o que a gente faz na quinta? A gente vai juntar tudo isso. Então na quinta-feira, dia 15 de abril, um pouquinho mais cedo, tá? Às 20 horas, eu tenho uma proposta para você. Vem aqui, participe dessa super aula, onde eu vou te mostrar um plano. Eu vou te fazer uma proposta para que você entenda como juntar todos esses ingredientes, para que você, do absoluto zero, se torne um investidor em imóveis em apenas 30 dias. Essa noite, tão especial, em homenagem a você, ela se chamará A Noite do Investidor Imobiliário. A noite em que você decidiu, por livre e espontânea vontade, que em 2021 você vai iniciar a sua jornada, você vai se tornar um investidor em imóveis. Eu não estou aqui cravando que vai ser para renda, que vai ser comprar isso ou aquilo, nada disso, pessoal. Porque, de novo, a gente tem umas etapas a serem percorridas para a gente chegar até essa conclusão. A diferença é que vocês não vão precisar perder, entre aspas, 20 anos, como eu perdi, para entender qual é a vocação de vocês. Vocês vão precisar de 30 dias, pessoal. 3 ingredientes e 30 dias para saírem do zero e chegarem à condição de investidores em imóveis. Tá claro isso? Então nós estamos assumindo aqui um compromisso. Segunda que vem, né, nós teremos a compreensão. Eu vou explicar para vocês essa questão do imóvel moeda forte. Na terça, nós vamos entender o que é o perfil de investidor e como é que você entende qual é o seu. Na quarta, nós vamos falar sobre as modalidades arroz com feijão, aquelas que vão te possibilitar, de acordo com o perfil que vocês identificaram, se tornarem investidores em imóvel. E na quinta-feira, a Noite do Investidor Imobiliário, uma super aula na qual eu vou mostrar para vocês como nós vamos juntar tudo isso. Então, pessoal, nessa quarta, às 20h45, eu quero ver vocês aqui comigo, para eu mostrar para vocês que dinheiro não é problema. Não é isso que vai te impossibilitar de se tornar um investidor em imóvel em 2021. O negócio está aqui, ó. E na semana que vem, o meu convite é para você que está comprometido, para você que de fato quer se tornar um investidor em imóveis neste ano, tá? Então, deixa eu só ver o que o Arruda nos colocou aqui. Meu tio de Curitiba e meu tio de São Paulo estão investindo em Porto Feliz. Depois que falei para eles investir. Parabéns, Arruda, é isso aí. Olha o Arruda fazendo aqui a nossa lição de casa. Pessoal, muito obrigado, beijo no coração de vocês. Nos vemos na quarta-feira e não percam, se inscrevam, né, para participar do nosso grupo VIP e para poder participar dessa nossa próxima live da quinta que vem da Noite do Investidor Imobiliário.
As 3 aulas, segunda, terça e quarta, serão abertas. A da quinta será exclusiva para vocês se inscreverem.